Muito bem, shalom a todos e bem-vindos ao nosso canal. Erev Shabbat Shalom Lekulan. Bem-vindos ao canal Derek Hachaim. Derek Hachaim significa o caminho da vida. O próprio Yeshua, Jesus, ele disse que eu sou o caminho, Derek, o Emet, que é verdade, e Chaim, a vida. Então, esse canal aqui tem um propósito de falarmos da identidade judaica de Yeshua que Roma desconfigurou. Roma tirou a roupagem judaica de Jesus e colocou uma roupagem romana que nunca existiu em Yeshua, no assim chamado Jesus, para o cristianismo e para os evangélicos. A temática de hoje é sobre Mateus, Sefer Mattiahu, Perek, capítulo de número 8, capítulo de número 8, Perek quer dizer capítulo, e o Pasukim, que é versículos, eu estarei lendo 16, o 17 e o versículo, o Pasuk 18, e o Pasuk 28, somente o Pasuk 28, até o Pasuk 28, que será a temática que está na tela para vocês aí, na verdade é a capa do vídeo. Passemos para o outro lado, no contexto original judaico. Já peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e tirem suas dúvidas. E você pode abordar uma temática, e você pode falar assim: Alberto, eu quero que você explique essa mensagem do Novo Testamento, da Brit Hadasha ou do Tanar, do assim chamado Antigo Testamento. Na verdade, essa divisão entre o Novo Testamento e o Velho Testamento não existe. Isso foi criado por Tarsião, o assim chamado pai da igreja. Muito bem, vamos ler então aqui o Pasuk, o Pasuk 8, a partir do versículo 16, que diz assim: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente, com as palavras, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. E para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Vamos entender esse versículo aqui no contexto original judaico. Olha só, o versículo 16 diz assim, do capítulo 8. E quando chegou a tarde aqui é um termo judaico, é um termo cabalístico também. Trouxeram ao Heber Meler HaMashiach muitos possuídos por Shedim, ou seja, espíritos malignos, demônios. E ele expulsou os Shedim, os espíritos malignos, com Divar, palavra. E todos os Rolim, ou seja, pessoas doentes, ele curou. O Pasuk 17 diz assim: assim se cumpriu a nevoar, a profecia, que foi dito por Hanavi Yeshayahu, que é o profeta Isaías, dizendo: Ahen ho lacheinu hu nazan umahoveinu sivlen. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Baseando no versículo original hebraico, ele levou nossas doenças, Isaías 53, o versículo 4. Pode ser homileticamente interpretada de várias facetas ou formas diferentes. O Targum, que é a língua original, a língua do aramaico, de Isaías 53, 4, aplica este Pasuk, este versículo, parcialmente ao Mashiach, ao Messias, e diz: então ele, o Messias,
rogará pelos nossos pecados, por causa deles serão perdoados as nossas iniquidades. Contudo, nós foram estimados e feridos diante de Hashem, diante de Deus. E nesta interpretação, o Messias traz redenção a Israel e a todas as nações. Então a temática de hoje é passemos para o outro lado, ou em outras traduções significa passemos para outra margem. Será um estudo muito rápido, resumido, para não tomar o seu tempo, ok? Eu já li para vocês aqui 3, 4 pasukim, para nós darmos início a essa temática, passemos para o outro lado, no contexto original judaico. O que significa essa palavra? Passemos para o outro lado. O que Jesus, o que Yeshua HaMashiach, ele quis dizer com essas palavras? O que o Heber Melech HaMashiach, ele quis dizer com essas palavras? Passemos para o outro lado. Bom, primeiro vamos aqui fazer uma análise em alguns pasukim, em alguns versículos que eu acabei de ler aqui. Por exemplo, o pasuk de número 18 diz que Yeshua viu as grandes multidões que o cercavam e deu ordem para que fossem até o outro lado, aquela passagem. Passemos para o outro lado. Bom, agora por que Yeshua, ele é o arquétipo, né? Ele é a Torá Raim, ele é a Torá viva, ele é a palavra viva, ele é o arquétipo de Moshe Avinu, é o arquétipo de Moisés, pois aqui ele havia descido do monte, do assim chamado Monte das Bem-aventuranças, e explicou ali a Torá para os seus discípulos e para a multidão. E ele falou o seguinte: eu não vim para abolir. A palavra abolir, em uma linguística rabínica, significa não pensem que eu vim ensinar errado. Foi isso que ele quis dizer. Primeiro, Yeshua, ele decidiu se separar da multidão. Por quê? Olha só, o pasuk de número 18 diz que Jesus, Yeshua, viu uma multidão de gente ao seu redor e ordenou aos seus discípulos que passassem para o outro lado. Ele decidiu se separar de uma multidão opressora, em parte para evitar uma compreensão muito materialista de sua missão. Vamos entender esse raciocínio. E também para ajudar aqueles que estavam do outro lado. Ou seja, temos aqui uma multidão opressora não em um linguajar assim pejorativo, mas uma multidão que só queria milagre, só queriam bênção. Mas não queriam nada com Torá, não queriam nada com mitzvot, não queriam nada com Ahavat Hashem, amor a Deus, Ahavat Torá, não queriam nada com isso, só queriam milagres. Essa multidão, como eu expliquei para vocês, só queriam milagres, como nos dias de hoje. Multidões procuram igrejas, principalmente essas igrejas que revelam CPF, que pedem Pix. Você liga à internet agora, o que mais tem são profetadas. Sheker Navi. Olha aí, ó, profecia, carro, chave, chuva nada, mudança nada, sair da prostituição nada, sair do adultério nada, sair da fornicação nada, mas querem viver uma vida dúbia, uma vida alheia, de sincretismo religioso. A palavra sincretismo significa uma mistura de santo com profano, ou seja, estão em cima do muro, são pessoas dúbias. Essas multidões procuram igrejas, falsos profetas, para resolverem seus problemas, para massagearem seus egos. Então, o Yeshua, Jesus, ele resolve ir para o outro lado, onde tem almas precisando de libertação, de emet, de verdade, e de tchuvá, de retorno às raízes.
Na verdade, ele estava indo para Gadara. Gadara fazia parte Decápolis, né, que significa Deca, 10. Gadareno, ou Gadara, melhor dizendo, fazia parte Decápolis. Isso mesmo, Decápolis. Porque era um conjunto de 10 cidades. Então, Gadara fazia parte desses conjuntos, que é Decápolis. Gadara. Então, Yeshua, ele se isenta dessa multidão e ele resolve partir para o outro lado, onde tem almas precisando de libertação. E às vezes, eu dirijo-me agora para mim, eu estou falando para mim. E use essas palavras que eu estou falando para mim, para você também. Às vezes precisamos nos distanciar de pessoas tóxicas. Não podemos agradar a todos. Precisamos de tempo pessoal para reunir algumas clarezas. Então, nós temos que sair da zona de conforto e dar um passo adiante. É como a Paraxá, né? Passou a Paraxá, Lech Lechá. Hakadosh Baruch Hu falou para Avraham Avinu, Lech Lechá, saia do meio. Saia daí, ou seja, saia de dentro de você. Então tem hora que nós precisamos de nos ausentar um pouco para refletirmos e calcularmos a rota espiritual e se distanciar da multidão. Porque no outro lado tem pessoas precisando de mim, tem pessoas precisando de você, tem pessoas precisando principalmente de Deus. E segundo alguns rabinos exegetas messiânicos, dizem que nada mais, nada menos o gadareno, em algumas traduções dizem que eram 2 gadarenos. Esse gadareno, na verdade, essa cidade de Gadara, tinha muitos judeus que se afastaram da Torá, que se desviaram da Torá e se envolveram com o sincretismo, se envolveram com pecados, até porque nessa época aqui era uma época que era dominada por Roma. Inclusive o Talmud traz várias explicações falando sobre a proibição da criação de porco em Jerusalém, porque o porco traz alusão a Edom, traz alusão a Roma. No próximo vídeo eu vou falar sobre o gadareno, e vou falar sobre os porcos, a etimologia dos porcos, que traz alusão a Edom, que traz alusão a Roma. Por que os demônios pediram para Yeshua autorização para entrarem nos porcos, na manada de porcos, e se jogarem no mar? Isso tem um significado muito forte dentro da Torá e da Cabala e na cultura judaica. Vamos continuar aqui porque o tempo é curto. E é o que eu falei, às vezes precisamos sair da zona de conforto. Sair do meio. Hoje em dia, qual é a zona de conforto que temos hoje? As redes sociais. Eu não vou citar aqui nome de redes sociais porque o YouTube pode banir o vídeo. A rede vizinha, a rede tal. Tem pessoas que passam o dia todo nas redes sociais, vendo notícias, e isso traz problemas para sua mente, porque toda hora você vê notícia, fulano morreu, está acontecendo isso no Brasil, está acontecendo isso ali. Então a gente temos que nos ausentar um pouco dessa multidão de coisas e de notícias e meditarmos e tirarmos um tempo para Deus, para refletirmos, porque tem pessoas precisando de mim e precisando de você. Grandes multidões o cercaram. No aramaico, esse vocabulário se encaixa bem com o Targum de Sefer Tehillim. Sefer Tehillim é o Salmo 118, 10, que diz: grandes multidões me cercaram, que representa a batalha final contra a impureza. Reunirei todos os povos para Jerusalém, para fazer guerra. Profeta Zacarias. E podemos ver também isso no comentário, um grande comentarista da Torá, Rashi,
no comentário do Salmo 118. O Sefer Tehilim, o Salmo diz assim, ó, eles me cercaram como abelhas, extingui-se como um fogo de espinho. Salmo 118, 11. A batalha de Yeshua aqui é contra as forças da impureza, que se encaixa bem com os versículos, né, anteriores, nos quais ele estava se livrando das pessoas doentes e possessas de demônios. Então ele ordena atravessar para o outro lado. O outro lado, há pessoas esperando por nossa ajuda. Várias coisas vão acontecer quando Yeshua te ordenar, a nos ordenar a ir ao outro lado. Mas se ele ordena, é porque algo vai acontecer. Se dentro do seu coração você ouve uma Batkov, uma voz celestial, Batkov quer dizer voz celestial, falando na sua mente, faça isso para mim. Ouça a voz do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo nesse momento, pois ele tem uma missão a entregar nas suas mãos, porque lá do outro lado tem pessoas possuídas, tem pessoas que estão precisando de você, que estão precisando de mim, tem pessoas que estão contaminadas espiritualmente falando, e se ele está mandando ir ao outro lado, ele falou o seguinte, passamos para o outro lado, ele usa essa palavra no plural, passamos, porque ele vai junto. Se ele falou assim, ó, passamos, é porque ele está te chamando, é porque ele vai junto com você. Ou seja, passamos para o outro lado. Para liberar a centelha sagrada, a casca do mal deve ser removida. Principalmente quando o Yeshua nos ordena, passamos para o outro lado, porque do outro lado tem muitas centelhas sagradas e também cascas do mal que devem ser removidas através da sua tefilá, que é a oração, através da sua emuná, a sua fé, e através da sua bitachon, da sua bitachon ha-Hashem, da sua confiança em Deus. O mal e a impureza são muitas vezes referidos no Zohar Sagrado como o outro lado. Aqui vai entrar a etimologia do significado da palavra outro lado. O Zohar nos ensina que o outro lado é Sitra Arha. Sitra Arha, significando o lado distinto e oposto à santidade. Então, quando o Yeshua está dizendo assim, ó, passamos para o outro lado, Sitra Arha, que é o significado, o lado distinto e oposto da santidade, ou seja, são lugares obscuros, que não tem luz de Hashem, não tem luz de Mashiach. E ele está dizendo, passamos para o outro lado. O mal também, ele é conhecido como Kelipá ou Kelipot, que significa literalmente casca ou cascas. A Kelipá esconde dentro de sua centelha de santidade, que é a força vital em virtude de qual a Kelipá, que é casca, existe, análoga a uma fruta cercada por uma casca ou casca, a fim de libertar a centelha sagrada. A casca de carga deve ser removida, ou seja, quando essa Kelipá, ou Kelipot, cascas, elas são removidas, a luz sagrada, a centelha sagrada, ela brilha. E quando essa Kelipá ela é removida, essa luz ela passa a brilhar em vidas de pessoas. Ou seja, tem muitas pessoas do outro lado, cheias de Kelipot, cheias de cascas, mas dentro delas tem uma luz. E essa luz tem que ser liberada através da remoção da Kelipá.
dessas cascas, cascas de impurezas. Vamos continuar aqui. O quarto nível envolve a centelha de Kiddushá, santidade. O Zohar distingue que 4 kelipot, e 3 das quais são inteiramente mais, e a quarta kelipot, que é a noga, é a concha que realmente envolve a centelha da santidade, da Kiddushá. Assim tem o contato direto com a Kiddushá, santidade, e não é inteiramente mal. Há outras 3 kelipot que cercam a kelipá, noga, e portanto estão ainda mais afastadas da Kiddushá, da santidade. Todos os assuntos relativos às proibições da Torá, ou objetos proibidos, ações, declarações, pensamentos e etc., deriva-se do Sitra Achá, ou seja, das 3 kelipotes impuras, cascas impuras. Essas cascas, elas impedem de nós nos conectarmos com o Hashem, com a Torá, com o Kiddushá, com o Tefilá, com oração, com o jejum. Então, quando essas kelipotes são impuras, são removidas, a luz dentro de nós ela se revela. Bom, aqueles assuntos que são permitidos pela Torá, mas não pertencem diretamente aos mandamentos da Torá, derivam-se de kelipot noga. Em outro lado, em aramaico, significa Sitra Akra, que é o nome cabalístico para o reino da impureza, o Malhut da impureza. Isso tem a ver com o fato de que a palavra hebraica para pecado é aveirá, ou haverá, que significa literalmente passar, cruzar as fronteiras com a nossa verdadeira O outro lado é isso que eu expliquei para vocês. O outro lado é uma ordem que Yeshua está dando para você esse dia. Para você cruzar fronteiras, porque do outro lado tem almas cheias de kelipá, cheias de cascas. No próximo vídeo eu vou explicar sobre o Gadareno. Esse Gadareno, ele era um judeu, observante de Torá, porém ele se afastou de Torá, de mandamentos, de mitzvot, e ele se afundou naquele pote, né? E ele ficou envolvido com muitas cascas que escondeu essa luz dentro dele. Então é preciso nós darmos ouvido à voz de Hashem para que possamos ir ao outro lado. Então, portanto, o arrependimento, que é teshuvá, que significa retornar, Moisés ele diz sobre a Torá, não está além do mar para você. Diga quem vai atravessar para o outro lado do mar e buscá-lo para nós. O Targum Neofit interpreta aqui, dizendo o seguinte: não está além um grande mar, que se deve dizer, e se tivéssemos como Iona é o Jonas, Hanavi Iona, profeta Jonas, que desceria às profundezas do grande mar e traga a Torá para nós. O Targum aqui sobre Devarim 30:13. A travessia para o outro lado é interpretado como descendo às profundezas, e ambas as expressões significam a mesma coisa. Jonas caiu nas profundezas do Sheol, o mais baixo nível possível de Neshama, de alma. E lá ele ressuscitou. Jonas ele ressuscitou literalmente no ventre do peixe. E trouxe luz para a cidade de Nínive, uma cidade prestes a ser destruída por causa de sua corrupção e por causa de seus pecados. Nesse sentido, a travessia por outro lado é um chamado para derrotar as trevas, as forças da impureza, e é um chamado para deixar para trás a realidade atual e trazer a luz de Machia para si mesmo e para
o Olahazê, para esse mundo presente. Em tempos de injustiça, opressão espiritual e tanta escuridão, quando aparentemente as forças do mal nos cercam, devemos permanecer firmes e defender a consciência messiânica interior dentro de nós, ouvindo o seu chamado, ouvindo a sua voz quando ele diz: passemos para o outro lado. Ei, eu pergunto para você, eu tenho certeza que eu não estou aqui falando para as paredes. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a ouvir a voz de Yeshua dizendo para você: passem para o outro lado, passemos para o outro lado. Esse é o chamado para atravessar para o outro lado. A luz da Torá, dos mandamentos, das mitzvot de Deus, está dentro, não importa a circunstância que entramos. Resgatar as centelhas de luz aprisionadas e iluminar o mundo. Isso é possível quando nós ouvimos a voz de Hashem. Passamos para o outro lado. Você está disposto a passar para o outro lado? Você entendeu o significado dessa palavra no contexto original judaico? O que significa passamos para o outro lado? Passamos no plural significa que Mashiach está com você. Você não está sozinho nessa jornada. Se ele te chamou para resgatar vidas das trevas, passe do outro lado com ele. Este é o segredo do versículo. Se eu fizer a minha cama no Sheol, eis que você está lá. Terilim, Salmo 139 e o número 8. Os comentaristas dizem que pessoas descem ao nível de outras pessoas para ajudá-las. Olha só, foi o que Yeshua fez. Ele desceu ao nível do gadareno para ajudá-lo a ascender. E é chamado de Yerida Ler Tzorek Aliyah. Descida para o objetivo da subida. Porque a Cabala fala isso. A Cabala fala que quando nós descemos, na verdade, nós subimos, porque as descidas fazem parte das subidas. Yerida Ler Tzorek Aliyah. Descida para o objetivo da subida. O tzadik pode fazer isso, o justo pode fazer isso, pois o seu coração já foi purgado e assim pode evitar a se tornar aprisionado pelas forças do mal do outro lado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e o seu gostei e compartilhem bastante esse vídeo, pelo amor de Deus, para que eu venha gravar mais, para que eu venha me motivar a gravar mais vídeos como esse, para compartilhar conhecimento, compartilhar Torá, compartilhar luz. E esse é o canal Derek HaHaim, o caminho da vida. Então, se você quiser fazer parte desse canal, você já sabe, se inscreva nesse canal, porque tem muita novidade vindo por aí. E estaremos falando sobre as faíscas da Brit Hadashah do Novo Testamento. Hazak Baru, e que o Eterno nos abençoe, e que tenhamos um Shabbat com muita brahá, muita bênção, muita mazar. Esse é o desejo do meu coração. Um abraço para todos vocês.